muitas pessoas param só nessa primeira etapa. Ah, então é só comer com vinho e pronto, tá tudo bem. E aí isso é um erro, porque você estaciona ali, fica nessa zona de conforto e não avança. E isso é só o começo, quer dizer, que você começar a comer e a beber com vinhos é só o primeiro passo. Tá? Outras pessoas erram também quando elas quebram as regras da harmonização sem ter a mínima consciência do que elas estão fazendo. Porque se ela pensa bem, se ela começa só, é só comer e beber vinho. Eu falei, existe uma técnica, existe uma ciência, existe uma arte na harmonização, não é de qualquer jeito. Só que essa pessoa não estudou nada, só colocou o vinho com a comida, aí não deu certo, ela cometeu uma gafe ali, porque a coisa ficou ruim, né? Deu ruim, como diz o outro, deu ruim na boca, e aí ela quebrou uma regra da harmonização, às vezes uma regra até muito simples, básica. Mas por quê? Porque ela não tinha consciência dessa regra. Então, realmente é quando ela quebra uma regra sem ter consciência. Isso é diferente da harmonização herege, porque a harmonização herege é o seguinte: eu vou quebrar as regras de propósito, porque eu conheço a regra, eu sei a regra, e agora eu tenho capacidade de quebrar essa regra de tal maneira que eu vou atingir o meu objetivo. Às vezes, o seu objetivo é criar uma harmonização provocativa, sabe? Sabe aquela harmonização provocativa? Teu objetivo não é criar aquela paz e amor entre os dois, o prato e vinho ali, se beijando e se amando. Não. Você quer fazer entre tapas e beijos. Você quer fazer uma harmonização entre tapas e beijos, uma coisa que vai para lá, vem para cá, que contrasta, que sai, que foge do lugar comum. Isso também é uma maneira de arrasar, né? Mas aí você faz porque você sabe fazer. Você quebra uma regra porque você conhece as regras, tá? Lília, mas que tanta regra é essa que você está falando? Bom, eu vou te falar como é que a gente começa nas mulheres do vinho, como é que a gente começa no mundo paralelo dos vinhos. Em primeiro lugar, eu ensino, né, para as minhas alunas, e vou compartilhar isso aqui com você agora, hein, que eu ensino para as minhas alunas. Existem escolas de harmonização. Mas como assim escolas de harmonização, Lília? O que é uma escola de harmonização? Não, não é a escola ali na rua tal para você aprender a harmonizar, não é isso. Na verdade, as escolas de harmonização são linhas de pensamento que criaram as formas, os estilos de harmonizar. Elas são linhas de pensamentos antigas, assim como existem as escolas de culinária, a escola francesa, com as suas técnicas, com as suas receitas, com seus alimentos, com seus ingredientes. A maneira de fazer uma culinária francesa é diferente da maneira de fazer uma culinária portuguesa, por exemplo, ou espanhola. São outros alimentos, outras técnicas de cozinha, né? Outras maneiras de usar. Quer ver um exemplo? Na Espanha se usa muito mais azeite de oliva, na França se usa muito mais manteiga, por exemplo. Então, são técnicas de cozinha, são técnicas e maneiras de pensar essa cozinha. E na harmonização a mesma coisa, porque ela vai juntar comida e vinho. Então, tem linhas de pensamento que criaram essas formas, esses estilos, porque estudaram isso. Fizeram estudos científicos, fizeram pesquisas ao longo aí de muitos anos, fizeram experimentações na prática para ver aquilo funciona. Deixa eu ver na boca, funciona? Vou pegar esse vinho com essa comida, com esse alimento. O que tem nesse alimento? O que tem nesse vinho? Qual é a parte química, né? Qual a parte física e química do vinho, da comida? É bem experimental mesmo. E eles fizeram isso e criaram algumas regras. E algumas regras também que dizem respeito não somente ao vinho e à comida em si, mas como eu devo preparar isso, como eu devo servir, temperatura do vinho, por exemplo, qual vinho vem primeiro que o outro. São coisas que vão impactando no seu sensorial, que podem trazer um impacto no prazer que você tem naquele vinho. Além disso, essas escolas de harmonização, elas também baseiam essas regras nos costumes e nas tradições das regiões vinícolas, porque a sabedoria ancestral do vinho, ela está aí, até hoje. O vinho é um dos produtos mais antigos da humanidade, ele vem acompanhando o homem desde os princípios da humanidade. E talvez inconscientemente eles já faziam essa harmonização. Então, as regiões produtoras de vinhos
até inconscientemente, elas já produziam vinhos que vão combinar com as comidas regionais e vice-versa, né? As comidas são elaboradas também, muitas vezes, em função do vinho daquela região. Agora, eu trabalho, né? Eu começo ensinando as 3 principais escolas de harmonização. Não são as únicas, tá? Mas são as 3 principais escolas de harmonização que já podem sim te fazer arrasar harmonizando vinho em qualquer ocasião. Tem a escola inglesa, tá? Tem a escola francesa e tem a escola italiana. E essas 3 escolas, elas discordam um pouco daquela história do casamento perfeito, que eu falei agora há pouco, que é aquele conceito mais tradicional, eu diria mais popular da harmonização, né? Aquele que a gente encontra mais aí espalhado na internet, né? O casamento perfeito do prato e vinho, né? Aquele sonho de... O sonho, sei lá, o sonho da Cinderela, né? Vamos dizer assim. Não que ela não exista, tá? Não que não seja possível fazer uma harmonização perfeita, mas ela não acontece todo dia, né? Não é toda hora que isso acontece. Agora, o que diz cada uma dessas escolas? Passando aqui rapidamente, tá? Porque hoje também não é o objetivo de eu aprofundar em cada uma dessas escolas, mas é importante sim você entender. A escola inglesa, ela vai ser mais liberal, até porque, ó, a escola de harmonização tem a ver com a maneira de pensamento, né? Do pensamento filosófico, né? E aí o que acontece? A Inglaterra é o berço do liberalismo, então seria muito incoerente se a escola inglesa de harmonização fosse uma escola rígida. Então ela é a mais liberal, ela é a mais aberta, ela valoriza mais a diversão, a interação, o prazer que você tem com o vinho do que a harmonização perfeita. Então, para ela, o que menos interessa é a harmonização perfeita. O que interessa é como é que você vai combinar esse prato e vinho e o que vai acontecer ali que vai te trazer esse prazer. A francesa, ela já considera a harmonização perfeita, ela já busca pratos e vinhos, ela já é mais cheia de regras, é dela que vem essa história de jantar harmonizado, para cada prato um vinho, porque aí tem as regras, né, desse prato vem primeiro, né, então, com isso, o primeiro vinho é esse, o segundo vinho é aquele, ela é mais formal, e não é por nada, mas é porque realmente ela é o berço da gastronomia internacional, né? Então você tem muito ali essa coisa da escola de cozinha, eles estudaram muito a parte da culinária e o vinho faz parte disso. Então, mas ela não obriga que a harmonização seja perfeita, não. Muitas vezes a escola francesa obriga mais é que você siga um passo a passo na estrutura da harmonização, para que uma coisa não brigue com a outra. Né? Por exemplo, para que você não tome um vinho muito intenso no começo, depois você vai para um vinho muito levezinho. Isso acaba com a sua percepção do vinho. Você pode se enganar achando que aquele segundo vinho é ruim, só porque, na verdade, ele era mais leve do que o primeiro. Então, ele não é um vinho ruim. Ele só foi servido no momento errado, né? Assim, na ordem errada, segundo a escola francesa. E a Itália, a italiana? A italiana é uma escola mais técnica, na verdade é mais científica, foi a que mais estudou a harmonização como ciência. Por isso, para a escola italiana, sim, ela é mais rígida nesse aspecto. Para ela, você tem que ter o vinho correto para cada comida, isso é quase que obrigatório. Porém, como eu comentei, não existe essa harmonização perfeita a todo momento, eles estão sempre buscando essa perfeição, mas não significa que eles só vão fazer a harmonização perfeita quando eles encontram a harmonização perfeita. Não, porque o italiano também não é bobo, né? Ele continua estudando, ele continua harmonizando em busca dessa perfeição, que é uma utopia, mas ele continua harmonizando no dia a dia, sim, ele continua harmonizando a todo momento, ele continua buscando esse complemento da comida com o prato juntinhos aí, né? Então, acho que com isso você tem aí já um panorama do que são essas escolas de harmonização. É claro que tem muito mais coisa para falar de cada uma delas, eu só estou dando aqui uma pincelada muito rápida para você perceber que dá para a gente começar, sim, a estudar essas escolas e dá, sim, para a gente começar a praticar essas escolas. Né? Dá para fazer isso na prática quando a gente começa a fazer as nossas experiências, o nosso laboratório das mulheres do vinho, onde a gente começa a experimentar, né, as várias opções que a gente tem, daqueles montões de vinhos que a gente tem.